Olá pessoal, novamente estou aqui para fazer um vídeo de falar do meu cabelo e o porquê que eu deixei de fazer madeixas loiras. Então, por trás disto tudo existe muitas situações que eu tive que passar, digamos assim, antes de chegar a este tom. Mas agora, a cor que eu tenho é da L'Oréal Excellence, a cor L'Oréal que é Excellence Creme, que é o 6.35 chocolate. Não sei se vocês conseguem ver, pronto. E digo-vos que foi um achado, foi um queridinho, é um queridinho ainda, e cobriu super bem a cor que eu tinha loira, que era as madeixas que eu tinha anteriormente. Então, por trás disto, de eu ter decidido e ter pintado nesta cor, foi que eu, antes, como vocês sabem nos vídeos, eu era loira porque tinha madeixas. A minha cabeleireira faleceu, então eu tive que começar a andar à procura de um novo salão ou uma nova cabeleireira, quem me fizesse serviço. Ou seja, eu bati à porta pelo menos em 3 sítios. A primeira é uma rapariga que é conhecida, mas que eu vim a saber que ela não tem o certificado de cabeleireira, mas sim o certificado de esteticista. Mas tem um salão aberto com o nome a ser cabeleireiro. Pronto. Então eu fui lá porque ela tem muitas, como é que eu ia dizer? Ela tem muitas clientes, por assim dizer, e então quero dizer com isto é que, por que não? Vamos experimentar. Eu cheguei lá, pedi para ela cortar para fazer madeixas e saí de lá com 3 tons de loiros, que eu falei que não queria nem branco, nem metalizado, digamos aos cinzentos, nem assim variações de loiros. Pronto, eu queria só simplesmente uma cor de loiro. E então, até saí de lá, ou no momento, digamos assim, ela esticou o cabelo, eu gostei, porque também lá tem outras luzes que indicam que tu vais gostar. Pronto. Tu sais cá para fora, começas a ver uma variação de cores, deparas-te com a cor de cá de fora, com a luz de cá de fora, com a luz do sol, quando não há luz, pronto. Enfim, o mais mal foi quando eu comecei a tirar fotografias de como é que tinha ficado a parte de trás e vi que o corte do cabelo estava assim. Eu pedi para ela me cortar em V e estava assim. Ou seja, de um lado estava mais cortado e no outro estava menos cortado, né? Ou seja, e eu fiquei, pronto, merda feita. Pronto. Então eu decidi não ir lá mais. Pronto. Então eu decidi ir a outro salão que, pronto, não é que eu tenha desgostado na totalidade do trabalho, eu gostei do trabalho profissional dessa cabeleireira, só que pelos vistos ela, ao menos a mim, ela não me fez um trabalho de madeixas nem com prata nem com touca. Ela simplesmente, ela disse que como que estava a fazer era um trabalho chamado balayage, pronto, a qual ela separa fiinhos a fiinhos, muito delicadamente por todo o cabelo, para ser distribuído pelo cabelo todo, quase, e dar ali aquela tinta que supostamente, eu até gostava muito daquela tinta porque não era branco nem cinza nem nada, era só uma tonalidade, só que em vez de ser fiinhos para dar luzes, a quase dá a sensação que tu tens o cabelo todo pintado por ele loiro. Pronto. Não te sei explicar bem o que é balayage, porque eu já estive a ver e balayage acho que se faz de maneira diferente.
não vou estar aqui a abordar muito, porque eu não posso estar a explicar isso, porque eu não sei concretamente, ao menos da forma que ela fez a mim, acho que isso não se chama balayage. Pronto. Então, eu gostei do trabalho, gostei também do valor que ela apresentou, pronto. Foi eu, ainda chegou a ir o meu homem, ainda chegou a ir o menino, ainda chegou a ir a minha mãe a cortar o cabelo e etc. E a gente gostou do atendimento, pronto. Quando eu comecei a ver que sempre que eu ia, eu tinha que ir sempre ao sábado pintar e cortar, porque ela um dia virou-se e disse que só pintava ao sábado. E eu fiquei, tipo, e depois eu comecei a chatear-me um bocadinho, porque eu sempre que eu marcava, por exemplo, por volta das 2 e pouco, eu saía de lá sempre 7 e meia, quase 8 horas, ou seja, eu não estou habituada a isso, nem nunca estive habituada a isso, eu sempre fui a cabeleireiro e nunca tive tanta hora lá dentro. Pronto. Quando eu comecei a tentar marcar para a semana, ao final do dia, a ver se ela podia, e ela disse que não podia. Pronto. E eu disse, então, mas porquê? E ela disse, porque só ao sábado é que eu pinto. E eu tenho que dar prioridade às minhas clientes regulares. E eu fiquei assim alto. Que então, as clientes regulares são aquelas que vêm aqui todas as semanas. Eu não sou uma delas. Como é óbvio, eu só ia lá para, digamos, retocar, não é? E cortar 2 em 2 meses ou 3 em 3. Ou seja, eu não era uma cliente regular. Era só quando eu precisava e quando eu via que era necessário. E então aquilo foi um meio, um pretexto para eu começar a afastar e a pensar em ir para outro lugar. Pronto. Entretanto, eu fui a outro salão, a qual eu expliquei a situação, que estava a sair de um salão que simplesmente porque ela dava prioridade às clientes regulares, que só pintava ao sábado, que era uma tarde toda para pintar, que supostamente o que ela fazia não era madeixas, mas era balayage, a qual eu deparo-me numa discussão nesse preciso salão, nesse terceiro salão, que me diz: o que ela te fez aqui, isto não é balayage. E eu fiquei assim, olha, balayage ou não balayage, o que é certo, eu até gostei da cor que ela me apresentou e gostei do resultado final. Só que, só por ela dizer que tem que dar prioridade aos clientes regulares, eu aí fiquei assim um bocado, tipo, então pronto, eu não sou uma delas e depois só pintava ao sábado, não podia pintar à semana, pronto, eu também aí comecei a pensar. Foi aquilo que eu expliquei nesse terceiro salão. O que é certo, elas começaram a insistir que balayage não era isso e tentar explicar ao máximo, que eu cheguei à conclusão de perceber nada, porque eu andei na net e também não era bem como elas estavam a dizer, pronto. Então eu pedi a elas para elas me fazer madeixas só de um tom de loiro, que seja dourado, mas aproximadamente a uma cor natural, à cor natural que eu tinha. Pronto, que era luzes. Pronto. Elas perguntaram se eu fazia com a touca e eu disse que fazia com a touca, mas que elas é que teriam que saber o que é que era melhor para mim. E então elas disseram que também que preferiam fazer com a touca, também com o tipo do meu cabelo que era melhor ser com a touca. Pronto, então começaram a fazer, a puxar os fios e etc, etc. Aplicaram a tinta. Quando eu vou a ver, eu vejo que já estou há demasiado tempo com a tinta na cabeça. Começou, digamos, a afetar a vista, tipo no sentido de estar a arder os olhos, começar a dar-me bastante comichão no couro cabeludo, comecei a sentir que aquilo estava muito quente e a fumegar. E eu fui ao espelho, tinha lá, levantei, fui ao espelho, tinha lá e disse: então, mas isto já não está, já está a doer. Ou seja, fui a reparar, eu estive 1 hora e pouco com a tinta na cabeça, que eu nunca tinha estado tanto tempo com tinta na cabeça. Porque a minha antiga cabeleireira que faleceu, ela, normalmente quando me fazia as madeixas, ela deixava-me 30 minutos, 35 a 40 minutos, não me deixava mais. Pronto.
Ou seja, eu comecei a estranhar um bocadinho aquilo, mas ao mesmo tempo sempre confiando, porque afinal de contas elas podiam estar a trabalhar de maneira diferente e o resultado ser igual ou melhor. Pronto. Mas pronto, depois eu fui para o sítio onde se lava a cabeça, elas lavaram, passaram shampoo, passaram máscara e depois ainda passaram uma cena qualquer que eu não sei o que é que foi e disseram, vais ter que deixar aí mais um tempinho, estar aí um bocadinho a atuar. Pronto, até ficar o resultado que elas queriam. Eu não sei qual era o resultado. Pronto, fiquei lá, estive lá, sei lá, que seja um quarto de hora, 20 minutos, não sei. Pronto, depois disseram para sair não, depois voltaram a passar a água, lavaram, meteram no amaciador, embrulharam com a toalha e mandaram-me para a cadeira. Pronto, eu quando eu vi que elas tiraram a toalha, eu até não disse nada porque achei normal porque o cabelo ainda estava molhado, ou seja, não era por ali que eu ia conseguir ver o resultado final. Pronto. O que é certo é que eu peguei, pronto, comecei a ficar um bocadinho ansiosa porque, sei lá, eu já não estava a ver bem aquilo que na real iria ser. Quer-se dizer, depois eles começaram a secar o cabelo, esticaram o cabelo e disseram para cortar o cabelo, mas virando a cabeça para baixo para cortar o cabelo. E eu nunca tinha feito isto de cortar o cabelo para baixo. Sempre cortaram-me o cabelo, sempre com ele molhado. E eu fiquei assim um bocado meio esquisita porque não era normal. Pronto. Então elas cortaram, voltaram a esticar não, voltaram a secar o restante que faltava do cabelo. Pronto. E no final o cabelo estava esticado e lá com as luzes, novamente, eu gostei. Pronto. Quer-se dizer, eu cá fora não vi nada, cheguei a casa e eu só queria saber era como é que iria ser o resultado após a minha lavagem em casa, como é que iria ser. Pronto, cheguei a casa, quer-se dizer, não foi nesse dia, mas foi, ora bem, no dia a seguir eu não lavei, foi no outro dia a seguir. Eu lavei, quando chegou a hora de eu lavar a cabeça, eu lavei, passei a shampoo, passei a máscara, deixei estar ali um momento, vai 3 minutos, 5 minutos, passei o amaciador e o cabelo, pronto, estava seco, é óbvio, natural, pronto. Quer-se dizer, depois passo por água, pronto, começo a pentear com o pente desembaraçador, literalmente o cabelo começou a cair no chão, a partir-se. E eu fiquei um bocado assustada porque não era pouquinho cabelo, era bastante. Pronto. Isto quero eu dizer o quê? Que quando eu pego no secador para secar o cabelo, eu não consegui secar o cabelo. Porque o cabelo estava assim. O cabelo estava assim. Digamos que isto é uma mecha e isto estava, digamos, a encaracolar-me. Ou seja, parecia palha a ser derretida assim. E eu parei imediatamente com o secador e eu fiquei tão desiludida ao ver aquilo que eu não estava à espera que aquilo fosse dar assim um resultado. E depois reparei que eu não tinha loiro só de uma cor, eu tinha branco e tinha loiro. Nesta região aqui, e eu não tive mais nada. Passei, e estava muito desanimada já, que eu já não estava a confiar em nenhum cabeleireiro, que eu peguei numa tesoura e cortei as pontas. Tive que cortar porque eu não consegui. Ainda assim, andei um tempo, deixei descansar um mês da última, digamos, aplicação química, neste caso da tinta, deixei descansar um mês e andava a ver qual seria a próxima aplicação de cor que eu iria fazer.
Então eu lembrei, quero voltar ao acobreado, e foi o que eu fiz, eu não tenho mais nada. E eu estava sempre, não, vou voltar ao acobreado e vai neutralizar isto porque eu não consigo. Já não confiava mais nos profissionais, já não... parece que ninguém entendia nada daquilo que eu dizia. Eu cheguei a mostrar fotografias do meu loiro quando a minha antiga cabeleireira fazia, e eu mostrei várias, a elas todas. Pronto. O que é certo é que a segunda cabeleireira foi aquela que mais se aproximou e era um loiro bonito, só que não havia tanta necessidade dela pegar e espelhar o loiro que eu tinha, a quase pelo cabelo todo, mas poderia fazer luzes, pronto, não era preciso estar, pronto, ou seja, daí também ia danificando mais o cabelo, pronto. Mas este terceiro salão soube dizer que o que ela estava a fazer não era bem feito, digamos, o terceiro salão estava a dizer que a segunda... estavam-se a referir ao segundo salão que eu fui, que o trabalho que ela fez não era balayage, que não estava a ser bem feito e que ela tinha estragado demasiado o cabelo, que estava um bocadinho agressivo, pronto. E eu pergunto assim, se tu vais a um cabeleireiro, tu sais de um cabeleireiro, porque não estás satisfeita, e tu vais a outro cabeleireiro, explicas a situação, o dever delas é elas não cometer o mesmo erro que te cometeram, ou tentar não fazer pior. Se elas começam a dizer mal e depois acabam por fazer pior, eu digo sinceramente, já não sei que tipo de profissionais é que existem em termos cabeleireiros, porque uns cortam com o cabelo seco, outros cortam com o cabelo molhado, que eu acho que é o melhor e é o mais correto, outros dizem para pôr a cabeça para baixo para cortar, porque tipo, eu nunca tive situações desse género, e porque tu pedes para fazer, eu já ouvi milhentas de situações que na minha cabeleireira eu nunca ouvi isto, que tu vais a um cabeleireiro e tu dizes assim, podes fazer um semi-apanhado, digamos, quando é um semi-apanhado, é, digamos assim, mais ou menos qualquer coisa aqui feita e o resto do cabelo apanhado, o resto do cabelo solto. Quer dizer, tu estás ali, na tua vez, tu queres ser atendida, tu queres sair de lá da forma que tu desejas, certo? Pronto, e tu dizes assim, eu quero um penteado, pode ser, e elas dizem, não, quando for um penteado tens que marcar uma hora ou o dia. Não tem fundamento. E imagina, tu dizes que queres uma trança, que foi uma das situações que eu também já aconteceu comigo, foi eu pedir, olha, quero uma trança metida assim e o resto do cabelo solto. E ela diz assim, eu não posso fazer isso porque eu vou cortar o cabelo com o cabelo seco. Pronto, ou seja, isto de todos os salões que eu já fui e de todo aquilo que eu já vi e de toda a gente que me fala, a maioria dos casos as cabeleireiras não querem perder tempo, a maioria dos casos as cabeleireiras não querem fazer nada elaborado no final à cliente porque vão perder muito tempo, ou seja, elas só querem é pegar, é receber o dinheirinho, é pegar e fazer o serviço, quer goste ou não goste, está feito, e chegar ali, esticar o cabelo e pronto. Ou seja, para mim esticar o cabelo é um trabalho, mas eu acho que se a pessoa vai a um cabeleireiro e quer sair de lá bonita, eu acho que a cliente tem a dignidade de pedir de como é que quer sair de lá, não é? Eu acho que as pessoas pagam, é para isso. Pronto. E acho que o trabalho de um cabeleireiro é trabalhar com gosto. Não é estar a dizer, eu tenho muitos clientes. Não. Santa paciência. Pronto. E então, resumindo e concluindo, eu lavei, o cabelo estava muito mau. O cabelo estava muito mau. Então, eu tive que apostar em produtos de reconstrução, de hidratação, de nutrição, em produtos, mas não era produtos
assim dos mais baratos, tive que apostar em produtos um bocadinho mais, de um valor mais alto. Também não fui aos mais caros, mas fui, pronto. E eu não conseguia sair à rua se o cabelo não estivesse apanhado. Eu só conseguia andar com o cabelo apanhado para disfarçar o que se passava aqui. Pronto. Eu deixei passar um mês de descanso e depois então resolvi pintar com a tinta que eu vos falei, que é esta da L'Oréal, e arrisquei. Portanto, a margem de erro de errar é que, se mesmo que saísse a geneira, era uma cor neutra que acabava por ser aceite aos olhos de toda a gente e aos meus olhos, porque assim não havia erro nenhum de parte a parte. Pronto. Porque era uma cor que normalmente uma pessoa pode usar. Pronto. O que é certo, na hora eu achei que ela ficou muito escura. Só que depois com o tempo e com as lavagens a cor vai desbotando e a cor fica melhor. Eu gosto mais depois das lavagens. E eu digo, o resultado foi fantástico, fenomenal. Eu nunca pensei que viesse a gostar tanto da tinta, da cor. Eu sinto-me bem com a cor, eu aceitei bem e acho que para mim foi uma resposta muito boa, porque nunca pensei que pudesse acertar assim tanto, mas tanto. Eu já estava a ver cores de coloreado, cores, e eu pensava, bem, não vai agarrar porque eu tenho loiro, não vai agarrar porque, pronto. A verdade seja dita, a primeira vez que eu apliquei agarrou, mas após a terceira semana de ter pintado, começou-se a notar mais o loiro que eu tinha das madeixas por baixo. Pronto, e eu então vi que cresceu a raiz mais ou menos 1 centímetro, e eu peguei e fui comprar mais tinta e pintei novamente. Pronto, o que é certo, já não se nota tanto isso, porque entretanto eu cortei o cabelo também, ainda tenho certos pontos com as madeixas loiras, mas o que é certo, eu não consigo deixar esta cor. Esta cor é fantástica. Pronto. E eu digo que a experiência não foi boa, ainda hoje é o dia que ainda não consegui encontrar um cabeleireiro de confiança, né? E é aquilo que eu vos tenho a dizer. Por isso é que eu deixei de ser loira, ou deixei de fazer madeixas loiras, por causa disso. Então é que eu adotei esta cor com muito gosto e digo que a partir de agora tenho sido eu a pintar, eu em casa, e se tiver a cortar, vou a um salão. E vamos ver qual é, porque eu não sei qual é que vai ser. Pronto. Mas é aquilo que eu vos tenho a dizer. Eu não consigo confiar muito agora nos profissionais dos cabeleireiros, com muita pena minha, porque eu acho que eles só querem muitos clientes, é sempre a andar e não querem perder tempo, só querem esticar o cabelo, pronto. E pronto, está feito, pode ir. E não é assim. Eu acho que também tem que haver um ponto de equilíbrio, porque nós temos que agradar os clientes, porque se a gente não agrada, eles também vão. Pronto, é aquilo que eu tenho a dizer. Por isso é que eu digo, não me arrependi nada desta cor. Claro que eu gosto e gostava de voltar a ter aquele loiro que eu tinha, como é óbvio, mas não sei quando é que isso vai ser possível, não sei quando é que isso vai ser. Portanto, para agora eu assumi esta cor e sinto-me bem com esta cor e gosto de me ver com esta cor. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à tinta, ou se vocês quiserem que eu faça um vídeo em relação à cor ou a falar mais desta cor, eu posso falar, não há problema nenhum. Ou então a falar dos produtos que eu usei para recuperação e melhorar o cabelo após o estrago que houve, ou digamos o dano, e melhorar o cabelo após o estrago que houve, ou digamos o dano. Eu posso fazer um vídeo em relação a isso e espero que tenham gostado deste vídeo e espero que vocês deixem ideias e sugestões lá no mail e lá no Face, porque
eu quero saber dicas ou ideias vossas daquilo que eu poderia fazer ou de vídeos que eu poderia apresentar para vocês, ok? Fiquem bem, portem-se bem e sejam felizes.